Há na consciência humana série curiosa de vasos comunicantes. Uma ideia puxa a outra e assim por diante, chegando-se a uma relação de causalidade muitas vezes surpreendente. E isto sucedeu ontem, 31 de janeiro, ao cronista, enquanto assistia num cinema a um filme espécie de documentário sobre a vida de Francisco Buarque de Holanda, contada por ele próprio. Todo mundo tem direito e vontade de fazer tal experimento, sem exceção do catador de papéis. Este, inclusive, teria a possibilidade de escrever coisas sedutoras se alfabetizado fosse, ver Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus. Na verdade, independentemente do enredo do documentário referido, chamou a atenção do escriba um conjunto de fotografias e filmagens ligadas à chamada época da ditadura brasileira. Ali, Chico Buarque parecia uns 40 anos mais moço, ele, seu violão, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Vinícius, Tom Jobim e alguns outros, dando seus recados contra o militarismo. Muitos precisaram sair do país. Francisco viveu uns tempos na Itália, mas por necessidade que conveniência. Apareceram no contexto algumas cenas da revolta popular contra o policialismo. Milhares e milhares de pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo e municípios diversos. Tudo culminando nas diretas já. E na Constituição de 88, agora extremamente picotada, mas com a plenitude, segundo dizem, da democracia brasileira. O cronista estava lá, nas diretas já, braços dados com seus companheiros de batalha. É esquisito pensar nisso durante uma sessão de cinema, mas assim é que o cérebro funciona. Repentinamente lá na tela, enquanto Maria Bethânia aparecia cantando Carcará, pega, mata e come, surgiu na cabeça do espectador absorto uma espécie de cirandinha. Ali, de mãos dadas, apareciam Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, José Dirceu, Manuel Fiel Filho, Vladimir Herzog e muitos outros, alguns torturados e mortos, outros sobreviventes, sem muita ligação temporal, é bem verdade, mas protagonizando os fantasmas gerados pela imaginação. Cada um trazia seu pacote pessoal de dramas e tragédias. Zé Dirceu, jovem ainda, é claro, estava sendo recolhido ao DOPS paulista, depois de preso em Ibiúna. Ninguém pergunte qual a razão. Mas o cronista foi depositário durante anos do ancinho que intimidou o jovem estudante, carregado nas mãos de um agente policial que o encarcerou depois. Mais adiante, ainda nessa ciranda, aparecia Luiz Inácio, aprisionado 1, 2, 3 ou 4 vezes, um bom orador em comício sindical, é claro, assolando os trabalhadores contra os milicos. No meio daquela barafunda toda, esvoaçava o fantasma de Herzog, assassinado sim, ele que nem era tão importante para merecer a morte violenta. Um acidente de percurso, mas um marco a separar duas épocas no Brasil, o Brasil antes e o Brasil depois de Herzog. Funciona assim. De vez em quando, um circunstante menos diferenciado vira herói da pátria. Em suma, uma criatura errada no lugar errado. Deu no que deu. Tal ideário, o escriba insiste, veio aos neurônios do espectador em décimos de segundo. À frente, na tela,
Chico Buarque contava sua história sobre o último livro dele, Meu Irmão Alemão, no jornal daquele dia. Manhã de domingo, havia título bombástico falando do mesmo Luiz Inácio, o Lula, não mais o ex-presidente 2 vezes eleito, mas agora impiedosamente caçado, com ou sem razão, pelo Poder Judiciário, pela polícia, pelo Ministério Público, aqueles mesmos que no passado forças não guardavam para proteger o sindicalista desavisado, alguns inclusive envoltos em 64, nas diligências desenvolvidas contra os agressores do regime. É assim que funciona sempre assim. Ao lado do cabeçalho, em caixa alta, havia uma referência, desta vez dizendo com o outrora líder estudantil José Dirceu, até anos atrás plenipotenciário e agora réu, porque já condenado em ação penal fantasiosamente cognominada Lava Jato. Sim, José Dirceu já foi tatuado com anos de cárcere, havendo ação penal secundária a açoitá-lo em vara criminal especializada. São as contradições daquilo que acontece no mundo. Dentro de tal contexto, tudo se mistura. Luiz Inácio vira bandido. O jovenzinho de Ibiúna se transforma em delinquente. Manuel Fiel Filho e Vladimir Herzog são esquecidos. Dilma, antes torturada, se angustia para que não vire uma segunda Joana d'Arc. E os mesmos segmentos do poder se voltam contra os antigos mártires. Tudo vira uma confusão muito grande. A Suprema Corte, destinada a equilibrar o tumulto, tem ministros ocupando as cadeiras de 3 criaturas místicas: Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, expurgados dos idos da ditadura. O povo, aquele mesmo povo que pedia a volta da democracia, acicata os processados, acusando-os de embolsamento dos dinheiros da República. O defensor de Zé Dirceu afirma que ele não é delator, pois é homem de caráter. Surgem na televisão filósofos compulsivos e concentrados, afirmando que não se trata de caráter, talvez de lealdade, mas caráter não. Desdobram-se da análise do significado do termo, concentrados, muito concentrados e compungidos. De qualquer forma, o fenômeno da remoralização do país tem nas alturas o mesmo instrumental antes vigendo no golpe de Estado de 64. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia e Povo. Reptados, os intervenientes dizem haver diferença marcante entre o passado e o presente, porque a perseguição aos insurrectos remotamente se fazia em nome do coturno e do fuzil. Agora é diferente, dizem, porque a força usada o é com a plenitude do asseguramento das garantias individuais. É assim, mas assim não é, porque a satânica legislação correspondente à delação premiada está vigendo, servindo de moeda de troca entre a liberdade ou a manutenção das prisões processuais. Estas mesmas, cujos tentáculos se mantêm firmes no tempo, extravasando os limites máximos da razoabilidade, se o réu não confessar e não delatar seus companheiros, à moda daquilo que se põe nos vidros traseiros dos ônibus. De outra parte, os prisioneiros são expostos às câmeras de televisão. Isso é terrível. Mãos algemadas às costas, sim, para não poderem esconder os rostos, culpados ou não, mas envergonhados pela supina perda da dignidade
réus antes de serem réus, criminosos antes da sentença que os declare tal, cuspidos antes de chegar a hora, insultados pela população e pelos desvalidos, principalmente pelos desvalidos, principalmente porque estes têm fome e o famélico tem o direito de insultar o presumido ladrão dos cofres públicos. Enfim, é hora da circunspecção, para ser mais purista, e da limpeza. No meio disso, restam as figuras do velho Chico Buarque e da hoje antiga Maria Bethânia, um cantando "Apesar de você, amanhã há de ser outro dia", outra esbravejando "Pega, mata e come". Em 73, quando as sacas de café caíam sobre a cabeça de estivadores dos porões dos navios, os trabalhadores tinham razão. Nos anos 70, quando os meninos eram encarcerados em Ibiúna, os estudantes tinham razão. No entremeio, quando 3 ministros do Supremo Tribunal Federal foram compulsoriamente aposentados, os juízes teriam razão se, quando atirando suas togas sobre as mesas e voltando ao seu gabinete e às suas casas, mas os juízes restaram lá. Modernamente, a razão está com o povo, pois as imagens dos deuses de ontem se esfrangalham no chão da pátria. A grande questão sobre os deuses de barro é muito simples e, ao mesmo tempo, muito complicada. Quem recolhe os pedaços? E tenho dito,